Hum? Boa tarde, bem-vindos a esta palestra. Queria começar por agradecer a quem está aqui presente, quem veio aqui ao vivo, mas agradecer também a quem está online e também a quem vai ver a palestra já a posteriori em diferido. Espero que este seja um tempo útil para todos, que possam, no fundo, retirar aqui alguma informação, algum conhecimento, que possam beber um pouco da minha experiência. No fundo, esta palestra foi preparada totalmente com base na minha experiência de autoconhecimento e, portanto, é isto que eu vou partilhar aqui convosco. Feng Shui foi e continua a ser um tema muito importante nessa jornada que eu tenho percorrido e portanto, vou falar hoje um pouco de autoconhecimento e também como é que nós podemos conhecer-nos através da casa. Esta palestra tem 1 hora e, portanto, numa hora, 1 hora não é muito tempo para falar de um tema tão vasto como o Feng Shui e um tema tão vasto como o autoconhecimento e, portanto, eu fiz aqui, assim, digamos, um resumo, criei aqui, assim, algumas pistas, algumas ideias que vos podem ser úteis e que vos podem fazer pensar um pouco nestes temas. Eu diria já que sim, que nos podemos conhecer através da casa e vou falar um bocadinho disso. Ou seja, hoje vou começar por falar um pouco de autoconhecimento, nomeadamente o que é o autoconhecimento e quais são, digamos, os fatores que nos impulsionam para isso. Depois vou-vos dar aqui algumas ideias de como nos podemos conhecer através do espaço, através da casa, e de como ela se insere no meio ambiente e o que é que ela tem dentro, não é? Vamos ver a casa como um segundo corpo nosso, um corpo mais externo, não é? E no final vou-vos falar do curso de Feng Shui, aqui do IMP, este novo curso que vai começar no dia 21 de outubro, vai até ao início de abril. Portanto, então começamos aqui pelo autoconhecimento. O que é que nos impulsiona e depois falar um pouco da nossa estrutura como seres humanos. O autoconhecimento eu diria dividir aqui em duas partes. Aqui uma primeira parte que é um pouco ter consciência de nós próprios na nossa vida do dia a dia, não é? Ou seja, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, perceber que às vezes há padrões e que tendemos a repetir determinadas formas de atuar, conhecer aquilo que nos dá prazer interno, não é? Quais são as atividades, quais são as coisas que nós gostamos, ou seja, é um pouco também de estar atento a como nos sentimos, não é? Esse elemento de atenção a nós próprios, não é? É algo que nos permite perceber de que é que gostamos, não é? De perceber também quais são as nossas forças, ou seja, quais são as coisas em que nós somos melhores, digamos assim. Nós percebemos também através dos outros, não é? Os outros dizem, olha, tens imenso jeito para isto, gostei muito da forma como fizeste isto ou aquilo, não é? Portanto, isso é uma forma de percebermos o que é que as nossas forças e também os nossos potenciais, ou seja, estarmos atentos no dia a dia e percebermos, por exemplo, que temos jeito para desenho, não é? Por exemplo, então se calhar poderíamos utilizar esse jeito, desenvolver esse jeito e vir a fazer algo mais com isso, não é? Portanto, tudo isto, ou seja, o que estamos a falar é algo que está, digamos, acessível no nosso dia-a-dia, no contacto com os outros, não é? Depois também há aqui a parte das fragilidades, das dificuldades, dos medos. Conhecer esse lado também nos ajuda-nos, digamos aqui, em duas áreas. Por um lado, ajuda-nos a protegermos a nós próprios, não é? Se nós temos, por exemplo, percebemos que temos medo das alturas, devemos respeitar esse medo que temos e evitar situações em que tenhamos que nos expor a isso, não é? Por um lado. Se nós sentimos que ficamos muito constrangidos ou muito, sei lá, ou seja, que temos alguma dificuldade com alguma coisa, podemos gerir, digamos, a vida de forma a evitá-la.
Mas podemos também, se sentimos que são coisas que nós até gostaríamos de fazer, podemos, digamos, tomar nota no caderninho e dizer, olha, eu gostava imenso de fazer escalada, gostava imenso de viajar mais pela natureza, mas tenho aqui esta questão do medo das alturas, portanto, se calhar este é um tema que eu devia abordar, que eu devia ir mais fundo, que eu devia tentar perceber de onde é que vem este medo e tentar ultrapassar isso. Mas se eu não tenho grande interesse em andar aí pelos penhascos, se calhar é um ato, digamos, de auto-amor, proteger-me dessas situações e evitar expor-me, digamos, a riscos ou expor-me a essas dificuldades. E, portanto, esta primeira parte é uma parte, digamos, mais visível, à qual nós temos mais acesso na nossa vida do dia a dia. E depois há uma outra parte, que é uma parte mais interna e que, na realidade, é a parte que gera a maior parte da nossa vida no dia a dia, que é aquela parte mais automática. Ou seja, nós temos um lado racional, em que nós tomamos determinadas decisões, não é? E depois temos um lado mais, digamos, não consciente, digamos assim, podemos dizer que é inconsciente, que é subconsciente, que é não racional, e que, no fundo, no dia-a-dia, ou seja, nós não estamos permanentemente conscientes, então, no dia-a-dia é esse lado que nos faz ter uma vida corrida, digamos assim. Vou dar um exemplo, por exemplo. O exemplo em que alguém quer emagrecer e tal, então vai fazer uma dieta. Então, durante aquele tempo que está a fazer a dieta, está muito consciente, tem muitos momentos de consciência sobre o que é que deve comer, o que é que não deve comer, quais são os alimentos, quais são as quantidades e tal. E depois, a certa altura, consegue emagrecer, atinge o peso que quer e digamos, acaba a dieta. E quando acaba a dieta, começa, digamos, num processo já mais automático, já não está com aquela consciência sempre, não é? E então, nesse lado mais automático, que é o modo em que nós estamos a maior parte do dia, todos os dias, o que é que vai entrar em ação? Vai entrar em ação a programação interna que nós temos e que é algo que não é acessível no dia a dia, ou seja, é algo que não está no nosso consciente, é algo que está para dentro, mas que nós não conhecemos. Mas daqui a pouco já vamos falar um bocadinho mais aqui deste tema. Então, e o que é que nos leva ao autoconhecimento? Há aqui vários fatores, eu falo também aqui um bocadinho da minha própria jornada, da minha própria experiência, um bocadinho a ideia de que, ou seja, de haver, digamos, uma diferença entre aquilo que é a nossa vida e aquilo que nós sentimos que poderia ser. Ou seja, nós pensarmos, eu tenho este emprego, ou tenho este relacionamento, ou tenho esta forma de me vestir, ou tenho o que seja, não é? E pensarmos que há aqui alguma limitação, que há aqui alguma coisa que a vida poderia ser mais aberta, mais expansiva, poderia ter outra dinâmica que não tem. Então essa diferença entre aquilo que é e aquilo que nós achamos que poderia ser pode nos levar a pesquisar, não é? Pode nos levar a dizer, eu quero perceber porque é que então não é como eu gostaria, não é? Uma sensação também, eventualmente, não sei se alguns de vós já sentiram isso, de estarmos presos dentro de nós próprios. Olá, força! Olá! De estarmos presos dentro de nós próprios, ou seja, de haver aqui uma sensação de que, também um bocadinho dessa limitação que eu há pouco estava a falar, e o outro será o perceber o porquê desses automatismos, ou seja, o porquê, por exemplo, de quem estava a fazer a dieta, não é? Que aprendeu o que é que devia comer, as quantidades, os alimentos que são melhores para si, que sabe perfeitamente, durante aquele tempo, aprendeu isso tudo. Então, porquê logo a seguir começar a comer coisas que sabe que lhe fazem mal e começar a comer muito? O porquê disso, não é? Isso tem uma explicação, não é?
Em termos aqui da nossa estrutura, nós, na realidade, falamos muito de energias, não é? E vemos-nos a nós como, digamos, como seres humanos sólidos, digamos assim, mas na realidade nós somos energia também. E portanto este aspecto sólido que nós temos é digamos, é um resultado da nossa visão, não é? Mas nós estamos sistematicamente a vibrar, portanto somos energia também, como outras formas de energia que há. E este corpo, ou seja, temos o corpo físico e temos outros corpos energéticos também connosco, temos várias camadas, somos compostos de várias camadas de energia. E assim, de uma forma geral, podemos dizer que em nós próprios temos, digamos, uma programação, temos um conjunto digamos, de regras internas que estão, lá está, fora, digamos, da nossa consciência. Algumas estão na consciência, outras não, não é? Mas temos um conjunto de regras que, no fundo, estão programadas neste sistema energético, não é? Temos um sistema energético. E este sistema tem aqui muitas regras, crenças, questões que vêm do nosso passado, algumas delas que vêm da nossa alma, ou seja, quando nós nascemos, vimos já com algumas programações para serem trabalhadas, digamos assim, ao longo da nossa vida, não é? Temos também programações que são históricas, às vezes falamos do inconsciente coletivo, não é? Falamos daquilo que está, digamos, acessível a todos nós. Por exemplo, vou-vos dar aqui um exemplo. A questão, lembram-se da história da caça às bruxas, não é? Ou seja, em tempos que já lá vão, históricos, não é? Das mulheres que se dedicavam à medicina natural, que se dedicavam à cura pelas plantas, que no fundo eram, digamos, as curandeiras, não é? A certa altura foram mortas, foram perseguidas, não é? E isso, no fundo, está, digamos, no nosso inconsciente coletivo, ou seja, essas dores, esses traumas, essas questões vêm, digamos, desde essa altura até hoje, ou seja, nós não estamos separados daquilo que é a nossa história, daquilo que aconteceu para trás. Também temos aqui, dentro do nosso sistema energético, questões que são herdadas dos nossos antepassados, ou seja, que são herdadas, digamos, diria até 7 gerações, mas depois estas 7 gerações também já se misturam, digamos, com este lado mais histórico, não é? Mas, por exemplo, as coisas que os nossos avós passaram, as tristezas, os traumas, mas também as características boas que eles tinham, tudo isso é passado através do ADN e é passado para nós. Portanto, nós temos connosco questões que eram das pessoas que viveram antes de nós, da nossa família. Também temos aqui, digamos, os primeiros anos de vida, aí até aos 7 anos, em que somos, digamos, como se fôssemos umas esponjas e estamos cá para aprender como é a vida, ou seja, os primeiros anos são para aprender como é a vida. Então, todas as experiências que vamos vivendo trazem, digamos, ensinamentos que nós guardamos. Por exemplo, vamos imaginar um bebê, ou seja, não precisamos já de estar na fase dos 4, 5 anos em que percebemos as coisas, não é? Vamos imaginar um bebê de poucos meses ou recém-nascido, em que chora e ninguém o vem atender. Continua a chorar e ninguém vem. Então esse bebê guarda no seu sistema que a minha voz não é ouvida. Aquilo que eu digo não tem importância. Eu posso estar em sofrimento, ninguém vem ao meu alcance, ninguém vem em meu auxílio. Pode guardar, por exemplo, a ideia de as minhas necessidades não são atendidas, não é? E isso fica no bebê criado naquele momento e fica no bebê até aos dias de hoje, ou seja, depois de já ser adulto, a pessoa ainda tem no seu sistema energético, as minhas necessidades não são atendidas, ninguém ouve o que eu digo, ninguém me acode,
E isso, no fundo, vai ter depois importância prática na vida de cada um, não é? Portanto, todos nós estamos cheios, também não temos que ter medo, mas todos nós estamos cheios destas regras, estamos cheios destas coisas. Claro que se o bebê for muito bem cuidado e se as necessidades forem atendidas, se quando ele chora aparecer alguém, tente resolver o problema dele, no fundo ele vai guardar para si: as minhas necessidades são atendidas, o que eu preciso é-me providenciado, não é? E isso vai criar uma base mais sólida, não é, para a sua vida. Também ao longo da vida, ou seja, não só naqueles primeiros 7 anos, mas também ao longo da vida, nós também vamos criando esses programas, ou seja, vamos imaginar que criamos digamos, um negócio, vamos criar uma empresa, uma loja e tal, e a loja logo rapidamente vai à falência. E depois a seguir, passado um tempo, vou abrir outra loja e tal, e a loja volta a correr mal, as coisas voltam a correr mal. A certa altura, criamos, digamos, essa regra: comigo corre tudo mal, comigo as lojas não funcionam. Até podia ser que a próxima loja viesse a ter sucesso, não é? Mas a pessoa depois cria essa regra para si própria, não é? Conclui que comigo não dá, não funciona, e pronto, e fica com aquilo que no fundo acaba por também depois ser uma limitação para projetos futuros. Portanto, temos aqui um manancial grande de informação, não é? De crenças, de programas, digamos assim, que condicionam a nossa vida. Eu diria, ou seja, escolhi aqui esta imagem, diria que nós nos podemos comparar um bocadinho a um iceberg, ou seja, o iceberg tem este lado externo, não é? Em que nós podemos olhar para ele, podemos perceber que ele existe, que no fundo são, digamos, as nossas atitudes, as coisas das quais nós já estamos conscientes, não é? E depois há uma parte aqui por baixo que nós não sabemos, ou seja, que nós não vemos, não é? Imaginamos que está lá, porque sabemos que isto é um iceberg, então há de haver alguma coisa ali para baixo, mas não sabemos a dimensão, não sabemos se é mais para lá, se é mais para cá, se é muito fundo, e isso existe em nós também, esse lado, digamos, da sombra. Eu há algum tempo atrás, quando se falava da luz e da sombra, não é? Aquele símbolo do yin yang, que também tem esse lado branco e o lado escuro, não é? E eu achava que o lado luz era o lado bom, daquelas coisas que nós sabemos que somos bons para os outros, que as coisas correm bem e tal, e depois o lado sombra é aquele lado mais mauzinho, ou mais torcido, ou mais, sei lá, com os nossos, entre aspas, defeitos, não é? E agora percebo que não é isso, ou seja, percebo que o lado de luz é aquilo que nós temos consciência, que nós conseguimos perceber que somos assim, que somos assado, e o lado sombra tem coisas boas e menos boas, tem de tudo, mas nós não fazemos ideia do que é que lá está. É mesmo sombra, está mesmo no escuro. Pronto. E a ideia, ou seja, como já tinha falado ali há pouco, a ideia no autoconhecimento é não só olharmos aqui para o lado do iceberg, perceber quais são aqui, qual é a altura, qual é a largura, quantas esquinas tem, que dimensão é que tem, mas também começar a mergulhar aqui um bocadinho à volta e começar a ver alguns bocadinhos do iceberg e a trazê-los, digamos, à luz, ok? E agora a questão é, como é que nós podemos fazer isso através do espaço, através da casa? Através do Feng Shui. Portanto, o Feng Shui, não sei se todas que estão aqui já têm alguma ideia do que é o Feng Shui ou não. Sim? Sim. Portanto, o Feng Shui é uma arte milenar chinesa, portanto tem origem há cerca de 5.000 anos, mais ou menos. E é uma arte que estuda o fluxo de energia vital nos espaços. Ou seja, temos ali uma imagem de umas montanhas e de um rio, ou seja, a paisagem natural, a interação entre o céu e a terra cria essa energia vital. As montanhas emanam, digamos, uma energia mais de quietude, uma energia mais suave, mais densa, e nos sítios onde há rios, essa energia é uma energia mais dinâmica, é uma energia mais ativa, não é?
Então, nós temos que no exterior as formas emitem energia e conduzem-na, não é? E nos espaços mais urbanos, digamos assim, com formas feitas pelo homem, com os prédios, com as estradas, no fundo temos só uma condução da energia no espaço. Não há, digamos, é só no exterior, na natureza, que a energia é criada. Então, nós temos, digamos, este lado mais externo e temos também depois o fluxo de energia dentro dos edifícios, nomeadamente dentro da nossa casa, não é? Então eu vou-vos trazer aqui algumas, ainda antes disso, vamos falar aqui da casa como um corpo, não é? Ou seja, escolhi esta foto porque achei que estas casinhas têm aqui um ar de caras, não é? Ou seja, cada uma delas aqui com duas janelas, conseguimos imaginá-las como com dois olhos, não é? Olhar para nós, estão todas ali encostadas umas às outras, e podemos pensar que no fundo cada uma destas casas, ou melhor, que a nossa casa é um corpo mais externo, ou seja, temos este corpo, não é? Mas o outro, a casa, é um corpo mais externo que nos abriga, que nos permite recolher as nossas coisas, não é? Que nos permite recarregar, digamos, as nossas baterias diariamente. Então vamos ver a casa então como um corpo, onde é que ela se situa, como é que ela é, o que é que ela tem dentro. E então vou-vos trazer aqui vários exemplos rapidamente, vários exemplos que nos podem fazer pensar, que nos podem fazer questionar esses automatismos. Por exemplo, vamos morar para um determinado sítio, muitas vezes fazemos uma pesquisa em que sítio é que nos dá mais jeito de morar, onde é que é a escola dos miúdos, onde é que é o nosso trabalho e tal, mas a certa altura até podemos ir parar a um sítio que nem era bem aquele que tínhamos pensado, ou uma oportunidade que surge noutro sítio e tal, e lá estamos nós intuitivamente a ir para aquele lugar. Então, ok, vivo num bairro, não é? Vivo aqui perto de tantas outras pessoas. Por um lado, sinto que faço parte da comunidade, não é? Estou muito perto de muitas pessoas, de pessoas que têm diferentes vivências, mas que pertencem à mesma comunidade, não é? Por outro lado, posso-me questionar, será que eu sei quem sou eu? Será que eu sei a minha individualidade? Será que eu sei distinguir-me de todas estas pessoas que moram aqui à minha volta? Estamos aqui todos juntos? Ou sou apenas mais um da comunidade? Sou apenas mais um do grupo? Outra ideia é o beco, não é? O beco é uma rua sem saída, não é? Por definição. E o beco pode ter, digamos, estes dois lados, que é ser um local de acolhimento, não é? Ser um local que pode ser visto quase como um ninho, ou ser de facto uma rua que não vai dar a lado nenhum, que não tem saída, que não há progressão, não é? Então nós podemos, se moramos num beco, podemos pensar, porque é que eu estou aqui, não é? Será que havia demasiado movimento na minha vida, demasiada agitação, e eu senti necessidade de vir para um espaço mais tranquilo? Será que eu precisava digamos, deste acolhimento, deste colo que esta rua fechada aqui me pode dar? Será que considero o mundo lá fora como perigoso? Quando eu digo o mundo lá fora, são as ruas que têm saídas e que têm ligações para muitos outros sítios. Será que considero isso perigoso e então estou aqui para estar mais protegido? Também pode acontecer que qualquer uma destas coisas esteja por trás, digamos, da nossa decisão, ou não, pode não ser. Pode ser, por exemplo, uma situação em que é preciso parar alguma coisa, não é? Porque isto é um sítio em que a energia para, não é? E então a pessoa sai, por exemplo, de um casamento ou, sei lá, de uma situação e então quer ali parar esta situação de vida, mas depois também temos que pensar ou ponderar até que ponto é que no meu momento presente, em que eu estou a viver aqui, é que eu sinto que não consigo perspectivar o futuro, que não consigo perspectivar um caminho, não é? Que sinto que
está tudo parado, que sinto que o caminho está bloqueado. Pronto, esta era aqui uma outra perspectiva. Tudo isto dentro, digamos, do Feng Shui exterior, não é? Da análise da energia no exterior. Outra ideia é, vivo no prédio mais alto da minha zona. Pronto, estou aqui acima de todos. Será que me sinto acima dos outros? Porque é que eu escolhi um prédio? Estou a pensar especificamente numa pessoa que escolheu morar num prédio que sobressai da zona em que vive, não é? A zona é relativamente baixa, tem uma torre alta e às tantas vive lá. Será que me sinto acima das outras pessoas ou não? Não sei, é uma questão que a pessoa pode pôr a si própria. Será que consigo ver mais longe do que os outros? Será que tenho uma capacidade de visão que vai mais longe do que a maior parte das pessoas? Será que posso pôr essa capacidade de visão ao serviço dos outros? Será que posso contribuir para a comunidade, criando aqui alguma coisa devido à visão que tenho, ver mais longe? O facto de ter escolhido uma torre que não tem, digamos, não tem proteção, será que eu sinto que tenho força para liderar a minha vida sem necessidade, digamos, de grandes apoios à minha volta, não é? Vejam a diferença entre isto e o beco, não é? No beco eu estou ali num acolhimento, não é? No ninho, aqui não há nada à volta, então estou aqui de peito feito, digamos assim, para a vida. E depois há aqui uma questão também, que é, reparem que todas as pessoas, imaginando que era este prédio, não é? Neste prédio, todas as pessoas que aqui vivem à partida são, digamos, como pares para esta pessoa. Então, será que eu só lido aqui com os meus pares e, no fundo, não estou integrado com o resto da sociedade? Ou não? Pode ser ou não. Ou seja, até que ponto é que eu me movo, digamos, só numa determinada camada da sociedade? Pronto, são questões que podemos colocar. Ou então, vim morar aqui para esta casinha. Pronto, dou comigo, no meio do campo, no meio do nada, numa casa solitária. Porquê é que eu vim para aqui? Ou seja, o que é que me fez vir para uma casa tão isolada? O que é que eu preciso? Preciso de ser independente? Preciso de maior autonomia? Será que isto é algum reflexo de algum momento na vida em que eu me senti rejeitado, em que eu me senti longe de tudo, em que eu senti que não pertenço? E então, no fundo, por via desse sentimento, eu agora venho-me isolar aqui num espaço em que eu sinto novamente que não tenho apoio, que ninguém está ali perto de mim. Ou seja, estou de alguma forma a revisitar esses momentos do tempo, esses momentos da infância em que eu me senti sem apoio dos outros, em que eu me senti sozinho, não é? Posso me ter sentido sozinho. E a questão também que podemos pensar é, ok, se calhar preciso de ser mais autónomo, se calhar venho de um sítio em que eu dependia das pessoas que estavam à minha volta, em que eu não fazia nada por minha conta. Ok, então vim para aqui e percebo que é isso, mas será que eu preciso viver de forma tão isolada para desenvolver a minha autonomia? Será que eu não consigo desenvolver aqui alguma independência, alguma capacidade de decidir as coisas por mim próprio, se eu estiver, digamos, mais acompanhada? Porquê que eu não consigo? Porquê que eu tenho que estar aqui tão sozinho? Ok, e agora voltamos aqui à ideia da casa como um corpo e voltamos agora vamos seguir ali o gato e vamos entrar para dentro de casa, não é? Ou seja, se o exterior é um mundo, a casa lá dentro também é um mundo completo, não é? Portanto, vamos só aqui tocar aqui alguns pontos que nos podem trazer também aqui algumas pistas. Uma das pistas é o hall de entrada, ou seja, em termos de forma interior, que é um dos estudos do Feng Shui, é a forma interior. O hall de entrada é uma zona da casa que está entre o exterior, o lado de fora,
e o lado mais privado da casa, ou seja, é como se fosse uma câmara de ligação entre o externo e o interno. Pronto, é ali um meio termo, já é dentro da casa, não é? Mas mesmo assim é algo que eu posso abrir ao homem que vem contar a luz, a alguém que vem entregar alguma coisa, que pode colocar ali no hall, ou seja, já é um interior, mas é um interior ainda que resguarda a outra parte toda, que resguarda o lado mais interno, não é? E se nós pensarmos que a casa é como um corpo, não é? Ou no fundo reflete-nos a nós, não é? Nós também podemos pensar, então, tenho um hall de entrada, ou seja, tenho uma zona de mim que faz a separação entre o que é externo e o que é privado, interno, ou não tenho hall de entrada e, no fundo, qualquer pessoa que se aproxime de mim fica logo a conhecer tudo. Ou seja, até que ponto é que eu ou me mostro completamente ou me fecho completamente. Pronto, é uma forma que temos para pensar aqui nesta questão do hall. Agora, outra ideia é a dimensão da casa, como é que nós a sentimos, não é? Por exemplo, podemos morar numa casa que é muito pequena e a questão é como é que nós sentimos isso, ou seja, sentimos que é confortável, é pequena, mas está perfeitamente às minhas dimensões, gosto imenso de lá estar, é o meu ninho, é o meu conforto, ou será que eu sinto que é pequena e sinto-me limitada, ou sinto-me sufocada de estar ali? Será que eu queria algo maior e estou a contentar-me com algo mais pequeno? E se isso é assim, de onde é que isso vem? Ou seja, de onde é que vem essa limitação? Quem é que me obrigou a limitar-me? Quem é que me disse na infância ou dos meus antepassados, as pessoas que nós conhecemos, quem é que teve questões de limitação? Quem é que achou que não poderia ir mais além? Ou quem é que não nos deixou a nós ir mais além? Ou seja, fazer aqui assim uma introspeção relativamente à forma como nós sentimos a dimensão da casa. Por outro lado, também podíamos dizer, tenho uma casa demasiado grande, sinto-me perdida. Ou seja, então, ok, quando é que eu me senti perdida antes? Ou seja, em que circunstâncias, com quem, com que familiares, quando é que eu me senti perdida? Porque é que eu estou agora numa casa, com tanta casa que há para aí, com tanta casa que pode ser à nossa dimensão, pode ser agradável de estar, porque é que eu escolho uma casa em que eu sinto que sou aqui pequenina no meio disto tudo, não é? Depois vamos aos objetos, não é? A casa está cheia de objetos, está cheia de memórias, está cheia de recordações, está cheia de objetos que nós precisamos para funcionar no dia a dia. Que objetos é que eu guardo? Escolhi aqui esta ideia do urso, escolhi aqui este ursinho e arranjei aqui esta história. E o que é esta história? Este urso é o único brinquedo que eu guardo da infância. Eu que não sou eu, mas também poderia ser, não é? Já não tenho brinquedos nenhum, já sou adulta, já tenho filhos e tal, já não guardo brinquedos da infância, da minha infância, mas tenho lá este urso. Agora, a questão é, posso ter o urso porque adoro o urso, porque ele me relembra os bons momentos que eu passava com a minha avó, ou os bons momentos que eu passava com os meus primos a brincar com o urso, ou guardo o urso e olho sempre para ele de lado. Tipo, está aqui o urso, pronto, está aqui o urso. E se assim é, ou seja, se não é uma coisa que nós dizemos, ai, tão querido este urso, adoro, fantástico, boas memórias que eu tenho com o urso, não. Se é um urso que eu digo, pronto, está aqui, ok. Pois, é da minha infância, é verdade, está aqui, ok. Então o que é que eu vou fazer? Vou olhar para ele e vou recordar em que circunstâncias é que este urso me foi dado. Porque se ele está lá na minha casa ainda, por alguma razão é. Se calhar precisa de me transmitir aqui alguma coisa. Então, quem é que me deu o urso? Quem é que estava por perto? Quais foram as circunstâncias? E o que é que eu gravei, digamos, em mim, no tal sistema energético, nas profundezas? O que é que eu gravei em mim relacionado com o urso? Vamos imaginar aqui algumas situações. Muitos primos, ou muitos irmãos, muita gente,
toda a gente a receber prendas ótimas, e a certa altura calha-me a mim um ursinho. E alguém diz assim, olha, tivemos que comprar estas prendas todas, isto foi tudo muito caro, olha, para ti já só deu para comprar o urso, mas depois vemos, noutra altura, depois compensamos. O que é que a criança retém? Ok, há tudo para todos, mas para mim não. Para mim, quando chega à minha vez, não há o suficiente. Ou as necessidades de todos são atendidas, as minhas não. Pronto. Ou então, por exemplo, a criança tinha pedido uma boneca, não sei o quê, e a certa altura, em vez da boneca, é-lhe dado o urso. Então fica, mas não é isto que eu queria a boneca, deram-me o urso. Então retém que aquilo que eu quero não conta, ou aquilo que eu quero não é atendido, ou aquilo que eu desejo, ou seja, não posso ter aquilo que desejo, por exemplo, não é? E isso depois vai-se refletir, ou seja, ficou gravado naquele momento com o urso e vai-se refletir ao longo da vida. Mas a pessoa diz, epá, nunca nada do que eu quero, eu nunca consigo atingir o que eu quero. E no fundo a culpa, entre aspas, foi daquele momento em que o urso trouxe com ele, com aquele evento, aquela conclusão que a nossa cabeça tirou. E depois os meus desejos não são para ser concretizados, por exemplo. Não é? Mobiliário, não é? Mobiliário. Que mobiliário temos em casa? Temos só peças que escolhemos, temos só peças que adoramos, temos só coisas que achamos, ai, adoro a minha sala, adoro o meu quarto, ai, que mobílias tão boas, ou tão giras, não é? Se calhar temos coisas que vieram de alguém, ou que eram dos nossos pais, ou que eram dos nossos avós, ou que nos deram, Vamos também analisar o mobiliário peça a peça, sobretudo aquelas coisas que nos confrontam, não é? Há coisas que nós, olha, ok, gostamos, ou olha, alguém deu, está tudo bem, mas há se calhar algumas peças que está aqui, era não sei quem, ou seja, era não sei quem, que relação é que tivemos com essa pessoa, o que é que essa pessoa nos fez, ou houve algum argumento entre as pessoas, houve alguma zanga, houve alguma falta de amor por parte dessa pessoa, houve o que seja, não é? Ou seja, é preciso ir à história das coisas, é preciso ir ao que nos marcou daquela situação. Até pode ser uma coisa que tenha sido oferecida, a pessoa depois não quis, não queria, mas teve que ficar. Então o que é que isso significa internamente? Ok? Depois, vou só beber aqui um pouco de água, acho que é possível, ainda temos aqui não muito tempo, aliás o tempo está-se a esgotar rapidamente. Ou seja, falámos até aqui, falámos um bocadinho, falámos da forma exterior, não é? De onde é que é a nossa casa, falámos um bocadinho da forma interior através do hall de entrada, falámos do conteúdo da casa, do urso e do mobiliário, não é? E, ou seja, esta parte aqui também mais simbólica, não é? Do urso e do mobiliário, mas para além da forma, ou seja, para além do fluxo de energia nos espaços, nós temos aqui um outro fator de estudo no Feng Shui, que é a direção. Ou seja, estudamos também a qualidade energética através da direção. Ou seja, a energia do norte é diferente da energia do oeste, do sul e dos pontos intercardiais. Aliás, nós em Feng Shui, agora vou falar aqui só digamos, destas 8 direções, pontos cardeais e intercardiais, mas no Feng Shui estudamos a energia em termos da direção até direções menores que 1 grau. Portanto, estão a ver que há, digamos, muito detalhe que é possível, onde é possível chegar. Portanto, nesta fase estamos aqui só, digamos, nas 8 direções. Temos aqui um símbolo que é muito relevante no Feng Shui, que é o Bagua.
o Bagua significa 8 trigramas, Ba significa 8, Gua significa trigramas, e, portanto, estes são os 8 trigramas que constituem o Bagua. Não vamos entrar em detalhe nisto, nem pensar, não temos tempo para isso, mas diria que cada um dos trigramas se pode associar a uma das direções e que nós podemos colocar o Bagua sobre a planta da casa em função das direções reais, portanto, alinhar o símbolo do Bagua, que significa o norte, com o norte real, ou podemos colocá-lo em função da porta de entrada da habitação. Eu trouxe aqui um exemplo relacionado com a direção, digamos, com o norte real, com as direções reais da planta, e, portanto, achei aqui o centro da planta e dividi aqui a planta em vários setores, cada um deles, por exemplo, este aqui é relativo ao norte, este é ao nordeste, este é ao oeste, sudeste, sul, sudoeste, oeste e noroeste. Tenho aqui esta forma de divisão, que é a forma japonesa, ou seja, em que os pontos cardeais são mais estreitos do que os pontos intercardeais, mas também não vamos entrar por aí. Queria só, no fundo, dar aqui um pequeno lamiré do que é que nós podemos analisar, não é? Nós temos aqui esta planta que tem aqui alguma irregularidade, não é? E, portanto, vai ter aqui também alguns setores em que há mais espaço da casa neles e outros menos, não é? Há determinadas utilizações em cada um dos espaços. Aqui tenho, por exemplo, a sala, e já vou ter quartos, portanto, há uns sítios em que as pessoas vão passar mais tempo, outros sítios onde não vão passar quase tempo nenhum. Por exemplo, nas arrecadações, quando há arrecadações, as casas de banho têm uma utilização muito pontual, mas, por exemplo, onde estão os quartos, há uma utilização grande, não é? Então, por outro lado, também pode haver, em algumas casas, alguns destes setores que não tenham espaço nenhum da casa, chamamos-lhe falhas, não é? Ou seja, imaginando que a casa era assim por aqui, tinha este bocado aqui a menos, não é? Aqui o setor este não ia ter aqui nada, não é? Então isso de alguma forma significa, por exemplo, que as pessoas quando foram para lá, quem escolheu a casa, se sente confortável em não receber energia do oeste, não é? Porque no fundo, ok, vou morar para aqui e não há aqui energia nenhuma do setor este. Pronto. Então nós agora a seguir vamos só ver em cada uma destas 8 direções o que é que isso pode significar, ou seja, quais são os temas, quais são as coisas de cada um dos setores e o que é que nós podemos então investigar, tipo, ok, estou numa casa que não tem aqui nada do oeste, o que é que isso significa? Porque é que eu me sinto, porque é que há aqui esta falha desta energia, ok? Então, vou começar aqui pelo norte, e o norte está ligado, o norte é corresponde aqui a este trigrama, nesta sequência, que é a sequência celeste posterior, porque há duas sequências diferentes para os trigramas, mas usamos esta sequência, e o norte está ligado aos inícios e aos fins, ou seja, também aos nascimentos e às mortes, não é? O norte está relacionado à nossa essência, ao nosso eu mais interno. Então, se eu tenho aqui questões com o norte, se há alguma coisa aqui relacionada com o norte da minha casa, posso pensar, que questões é que houve no meu nascimento? Que questões é que há aqui relacionadas com a morte de alguém? Alguém que foi relevante para mim, por exemplo, não é? Depois temos aqui o nordeste. O nordeste está ligado, digamos, ao enraizamento, àquela fase de... Cada um destes trigramas, no fundo, tem aqui várias camadas de interpretação, várias camadas de simbolismos. Portanto, o nordeste está ligado aos primeiros anos de vida, está ligado às decisões, à motivação, à capacidade de escolher, de ponderar, está ligado ao autoconhecimento também. E, portanto, está ligado ao enraizamento no sentido em que podemos considerar que aqui no norte tínhamos, digamos, a semente
e esta semente vai germinar e é aqui o primeiro momento em que ela vai começar aqui a criar raízes, não é? Então podemos pensar que nós quando nascemos, não é? Depois durante a nossa infância também criamos raízes, não é? E se há aqui questões do Nordeste, podemos pensar que questões é que houve aqui na infância, ou questões é que há com o meu próprio autoconhecimento, que questões é que houve com o meu enraizamento nesta vida, com a minha, será que me senti acolhido quando cheguei, quando vim para esta vida? Agora o Oeste, que estávamos há pouco ali a falar em relação àquela casa, o Oeste está relacionado com o passado, está relacionado com a família, está relacionado com a capacidade de criar estrutura, de crescer, e portanto, se tem ali uma falha, ou seja, quais são as questões que eu tenho relacionadas com a minha família, com os meus antepassados? O que é que do passado não ficou bem resolvido? O que é que há aqui para rever relativamente a este tema? Depois temos o Sudeste, que é muito conhecido em geral pela área das bênçãos, não é? Da sorte. É esse o tema-chave aqui do Sudeste. O Sudeste também tem muito a ver com a comunicação, tem muito a ver com a nossa capacidade de darmos valor a nós próprios, de sentirmos, ok, já cresci, tenho aqui determinadas características, ok, valorizo-me, não é? Tem a ver com o desenvolvimento, com a expansão, com as viagens, com o ir mais longe, com o conhecer mais além. Então, se há aqui um problema com o Sudeste, devo pensar o que é que há aqui relacionado com a comunicação. Será que eu consigo comunicar bem? Será que eu digo aquilo que preciso dizer? Será que estou disponível para ouvir dos outros o que eles têm para dizer? Em relação ao desenvolvimento, houve aqui ou há algumas limitações quanto à possibilidade de me desenvolver? Depois passamos para o Sul, que é muito conhecido como o setor, digamos, da fama. A fama, no fundo, tem a ver com o reconhecimento que os outros fazem de nós, mas também que nós fazemos de nós próprios. Então, se há questões com o Sul, que questões é que eu tenho com o meu reconhecimento? Será que eu me reconheço a mim própria, com as minhas características, com os meus prós e os meus contras, digamos assim? Tem a ver com a expansão também e tem a ver com a expressão pessoal, ou seja, enquanto aqui tínhamos a semente e tínhamos a essência, não é? Ali no lado oposto, no Sul, temos o trazer cá para fora, o expressar aquilo que nós somos, expressar a nossa essência, mostrarmos ao mundo quem somos, não é? Há questões relacionadas com isso? Se há, a casa vai mostrar isso no setor Sul. Depois temos o Sudoeste. O Sudoeste está muito relacionado com o feminino, está relacionado com a maternidade, com o termos filhos, com a nossa capacidade de cuidar dos outros, de sermos atentos às necessidades dos outros, de podermos prover no sentido das necessidades deles, não daquilo que nós achamos que os outros precisam, mas daquilo que realmente eles expressam que precisam. Está relacionado também com o corpo, portanto há aqui todo este lado já de uma certa materialidade, digamos, dos frutos, não é? Os frutos que são os filhos que saem de nós, não é? O corpo também. Depois passamos para o Oeste. O Oeste está relacionado, digamos, com as vindimas, com a recolha, não é? Com o mês de setembro, com a capacidade de colhermos aquilo que plantámos antes. Então o Oeste está ligado ao saborear, não é? Aquelas festas, voltando às vindimas, não é? Aquelas festas de celebração das colheitas, de escolher quanto é que nós vamos gastar aqui a celebrar e quanto é que nós vamos guardar para, durante o ano, termos o que nos alimentar, não é? Então o Oeste está ligado ao saborear a vida, ao desfrutar, ao celebrar, mas também com a capacidade de perspectivar o futuro, não é? De pensar que a vida vai mais à frente, vem aí o inverno, não é? Não vou gastar tudo o que semeei agora só a festejar, não é? Tenho que guardar, não é? Portanto, o Oeste está relacionado com esta capacidade de gestão, com o perspectivar o futuro. Se temos questões aqui neste setor, ok,
será que eu consigo desfrutar da vida? Será que consigo ter prazer nas coisas que faço na minha vida? O prazer faz parte da minha vida? Consigo perspectivar o futuro? Consigo ou não? Pronto, este é o tema do Oeste. Depois temos o Noroeste. O Noroeste é a energia masculina. No Noroeste mora o pai, mora eventualmente o avô, mora entre aspas, não é? A autoridade, mora a responsabilidade, mora aquela energia, digamos, do avô, não é? Ou do pai, mas um pai já maduro, não é? Que é responsável pelos filhos, que é responsável por orientar outros, por exemplo, na sua carreira, no seu trabalho, não é? A ideia daquele homem que é o líder e que apoia, digamos assim, as outras pessoas mais novas. E pronto, demos aqui, digamos, a volta ao Baguá. Estou quase na hora, não é verdade? Ok. Então, de facto, a casa, na sua forma, digamos, no seu formato, na sua orientação, podemos ter a casa orientada de várias formas, não é? Na sua inserção na paisagem, naquilo que tem dentro, em todo o seu conteúdo. A casa pode dar-nos informações sobre nós próprios e pistas para guiarem um pouco aqui o nosso autoconhecimento. E, portanto, a questão é, vocês deixam que a casa vos guie neste processo? E com isto, que estamos em cima da hora, vou-vos só falar aqui um bocadinho do curso de Feng Shui que vai começar no dia 21 de outubro. Portanto, vai decorrer até 6 de abril. São 2 a 3 sábados por mês, em algumas alturas 2, noutras 3. Pode ser frequentado presencialmente ou online. O horário é das 10 às 17h30, com intervalo para almoço, claro, e com 2 intervalos de manhã e à tarde para pausas. Além de mim, que vou dar algumas destas aulas, vai estar também a Lara Vieira, não sei se a conhecem, e a Elvira Sousa Santos. Portanto, vai haver primeiro um dia de introdução, um dia depois em novembro dedicado às 5 transformações. Eu não falei aqui nelas hoje, mas as 5 transformações são a água, a árvore, o fogo, o sol e o metal. No fundo é uma base fundamental do Feng Shui. Depois vai haver 2 dias de astrologia do Qi. A astrologia do Qi também daria aqui uma palestra hoje, como usar a astrologia do Qi para o autoconhecimento, ou seja, qualquer astrologia é sempre uma forma de nos conhecermos, não é? E, portanto, essas 2 aulas de astrologia do Qi vão ser dadas pela Lara Vieira. Depois vamos ter um dia inteiro sobre forma exterior, portanto, além do beco e da casa alta e tal, vamos falar de mais uma série de aspectos do exterior. E, no fundo, a ideia é também nós ficarmos com informação que nos permita observar, digamos, o entorno de uma casa. Por exemplo, quando vamos escolher uma casa nova, observar, olha, isto é benéfico, isto não é tão benéfico, isto é uma energia um bocado acelerada, se calhar aqui não me vou sentir bem. Ou seja, termos essa capacidade de análise, de observar a nossa casa atual, mas também se formos mudar de casa ou se quisermos ser consultores de Feng Shui, ajudar as outras pessoas a compreenderem esse seu entorno, não é? Depois vai haver, no fundo, 2 dias sobre forma interior. Um primeiro, que é dado por mim, que tem, no fundo, um bocadinho estudar, digamos, os aspectos arquitetónicos da casa, as escadas, as divisões, onde é que está a porta, onde é que estão as janelas, como é que colocamos o mobiliário, ou seja, qual é o melhor sítio para colocar a cama, qual é o melhor sítio para colocar a secretária, o mobiliário principal da casa, não é? O sítio onde dormimos, o sítio onde trabalhamos. E, portanto, isso será aqui no dia 6 de janeiro. Depois a Elvira virá no sábado seguinte falar sobre a harmonização do espaço. A Elvira é designer de interiores, tem essa formação e, portanto, vai trazer aqui uma ligação do Feng Shui com a decoração, com o design de interiores, que são coisas diferentes. Atenção.
Pronto. Depois vamos ter um dia de prática, ou seja, até aqui já tiveram, digamos, muita informação, já lidaram aqui com vários temas, então é preciso criar prática, é preciso exercitar, ver casos reais, ver como é que abordamos. Depois, no início, a 17 de fevereiro, vamos falar do Baguá, portanto vai ser um dia inteiro a falar daquele símbolo que eu há pouco apresentei, dos 8 trigramas, vamos ver as várias dimensões ali de simbologia, e depois no sábado seguinte vamos falar do cálculo das 8 direções, que tem a ver com aquela planta e com a forma de colocar o Baguá que eu vos mostrei em termos das direções reais do espaço. Depois haverá um dia de prática para no fundo, sabermos como vamos calcular o centro, como vamos fazer a medição com a bússola, como vamos, no fundo, articular tudo isto especificamente para cada casa, para cada caso. Depois, no dia 16 de março, teremos novamente a Elvira, que vai falar das características de cada um daqueles setores, em termos de cores, em termos de formas, em termos de objetos, quais são os objetos, quais são as cores que sintonizam mais com cada uma daquelas energias. Depois eu voltarei no dia 23 e aqui vamos falar dos eixos, ou seja, destas dinâmicas norte-sul, este-oeste, nordeste-sudoeste e sudeste-noroeste, não é? Esta dinâmica na casa e a dinâmica também que nos apresenta, digamos, um desafio de desenvolvimento. Também poderia ter entrado por aí em termos de autoconhecimento e em termos de propósito, digamos assim. A casa apresenta-nos ali um propósito, um caminho de crescimento. E esse caminho de crescimento é dado aqui pela análise dos eixos. As zonas de confluência são zonas em que a energia é uma energia, digamos, mais pura, mais intensa, de cada uma das direções, e vamos fazer ainda nesse dia alguma prática. O último dia será o dia 6 de abril, e portanto neste dia haverá a apresentação de trabalhos. Vamos, no fundo, querer que cada um de vós faça um trabalho que no fundo ajuda a consolidar a aprendizagem, ajuda a consolidar a matéria, digamos assim, e este último dia é um dia de partilha, é um dia de apresentarmos o nosso trabalho e observarmos como é que os outros interpretaram o seu espaço, como é que os outros olharam, digamos, com a mesma base de matéria que nós temos. Portanto, é um dia também de aprendizagem, é um dia de celebração e é o dia de encerramento do curso. E pronto, o que tinha para dizer está dito. Não sei se alguma de vocês quer fazer alguma pergunta, também lá em casa, quem está online, se quer colocar alguma questão, estou disponível para responder. Sobretudo, questões, digamos, sobre a palestra, porque no fundo o MP é quem está aqui mais prático para responder a questões mais específicas sobre o curso. Mas também, se querem perguntar uma coisa sobre o curso, força. Posso falar? Posso falar? Posso falar? Espera aí só um bocadinho, vamos só aqui atender aqui a uma questão na sala, já passamos para si, está bem? Posso falar aqui? Tá, dá para ouvir? Sobre o conteúdo, eu queria entender qual que é a ligação do norte, vou colocar o norte como a referência aqui, o norte do Baguá com o norte geográfico, se tem alguma associação ou não. Ou seja, estamos a falar, quando estamos estamos a falar da mesma coisa, ou seja, okay. quando nós estamos aqui, esperem lá. E se lá na casa, e complementando a pergunta, e quando você coloca o Baguá em cima da planta do apartamento, da casa, qual que é a referência? É a porta de entrada? Não, exatamente, ou seja, há, digamos, duas grandes formas de aplicar o Baguá na casa. Esta que eu estou aqui a aplicar é de acordo com o norte geográfico, não é? Com o norte-norte, não é? Então nós o que temos que fazer é utilizar uma bússola, escolhemos aqui um determinado sítio, que eu depois vos digo onde é que é,
escolhemos um sítio, vamos lá na casa, àquele sítio, medimos qual é a orientação que dá na bússola e trazemos, digamos, aqui para o nosso papel ou para o nosso computador e colocamos, digamos, o baguá dessa forma, ou seja, eu, para esta casa, isto é uma casa fictícia, digamos assim, não é? Mas isto significa aqui, o facto de estar aqui o norte, significa que para aqui são 0 graus, não é? É mesmo, estamos a falar das direções mesmo, não é? Então eu vou medir em algum destes sítios, ou seja, aqui assim, digamos, na perpendicular, mediria aqui ou mediria aqui, pronto, depois tínhamos que ver também em função da inserção da casa na paisagem, não é? Fazemos essa medição com a bússola e depois trazemos. Neste curso nós vamos só trabalhar com o baguá colocado na planta de acordo com as direções reais. Não vamos trabalhar com o baguá em função da porta, que é outra forma. Ou seja, digamos que digamos, esta primeira abordagem se insere no cálculo das 8 direções, que é com as direções reais. Quando estamos a falar da porta de entrada, estamos a falar no conjunto de abordagens de Feng Shui intuitivo e Feng Shui simbólico, está dentro do Feng Shui intuitivo, que é, no fundo, considerar simbolicamente as direções, ou seja, o norte não é o norte real, mas é a zona central da parede onde tem a porta de entrada. Não vamos abordar dessa forma, vamos abordar só, que não é só, não é? Em relação à orientação real, ok? Mais alguma questão ou não? Não. Este comando? Sim, para a televisão que é só ligar as coisas para a tarde, do online. Não dá mais, não é? Nada. Já está? Olá, olá. Olá, Pode fazer a sua pergunta. posso falar? Pode, pode. Chamo-me Dulce. Olá, Dulce. Parabéns, olá. Parabéns pela Obrigada. intervenção. Obrigada. Soube pouco, porque isso é um tema muito vasto É verdade. e complexo. Há muitos anos fiz também no EMP uns cursos também de Feng Shui. E para já, relativamente à palestra em si, eu não consegui, eu não tenho computador, portanto eu faço através do meu telemóvel. E o que é que Ok. acontece? Tem um ecrã pequeno, já por si depois essa parte aí que está A projeção aqui do também está ecrã. mais longe. Eu não consegui, desde o início, seguir o que lá estava. Tentei até com uma lupa e tudo, mas ia muito devagarinho para escrever os apontamentos. Só que depois, quando chegava à primeira fase, saía e entrava outro slide. slide. Adulto, mas Pronto, sabe que a palestra... Não, só porque as letras estão muito sumidas. Se fosse a negrito, evidenciavam-se e conseguia-se ver. Aqui fica muito sumido, não se consegue ver. Adulto, mas a palestra vai ficar gravada e vai podê-la depois ver no YouTube. Vai poder... Eu agradeço, isso é que eu agradeço. Então, Outra mas diga coisa, lá a sua questão. tive sempre uma dúvida em relação, portanto, como referiu, aquelas duas que se pode pôr do norte geográfico ou através da porta, não é? Colocando o baguá. Isso até pode dar depois situações diametralmente opostas, não é? Pode. E como é que se resolve isso? Uma pessoa depois tem que escolher, não é? Feng Shui, é assim, Feng Shui é como a vida, é cheio de paradoxos também, ou seja, a nossa vida, nós próprios não somos lineares, ou seja, nós não... imagine que alguém pretende descrevê-la assim, não é? Não é uma coisa simples, não é uma coisa linear. Se calhar a Dulce tem algumas atitudes num determinado contexto, mas vai ter umas atitudes diferentes ou quase opostas noutros contextos. Portanto, o que é que acontece com as abordagens do Feng Shui? Não há nenhuma abordagem
que represente o todo, que represente tudo. No fundo, cada abordagem é como se fosse uma fotografia, ou um ponto de vista, ou um ângulo de visão de uma determinada realidade. Claro que duas abordagens ou duas consultas de Feng Shui à mesma casa, feitas pela mesma pessoa ou por pessoas diferentes, com abordagens diferentes, vão dar diferentes perspectivas, mas são perspectivas que são adequadas àquela família, àquela casa, que representam o essencial das questões da família no momento. Está a ver? Ou seja, há muito essa ideia de, então, mas se é de uma maneira, como é que é de outra? Mas é mesmo isso, ou seja, também, deixe-me só aqui, também porque nós, na nossa vida e nas questões que temos, as questões não são, digamos, únicas. Deixe-me só aqui. Imagine que há uma questão, por exemplo, há pouco falámos ali do oeste, da família e do passado e tal. Isso não está dissociado, por exemplo, do sul, que é a nossa capacidade de expressão, ou não está dissociado do noroeste, que tem a ver com o masculino, ou não está dissociado do sudoeste, que tem a ver com o feminino. Está a ver? Ou seja, entre aspas, cada problemática que temos abrange sempre mais do que um setor. Os setores, no fundo, estão todos eles ligados uns aos outros, têm dinâmicas, têm dinâmicas entre eles, não é? Assim como nós próprios temos dinâmicas no nosso interior, na nossa vida, não é? Então, várias formas de abordar a casa fazem leituras dos processos e dos temas diferentes, mas que no fundo vão lá dar, digamos assim. Não sei se respondi aqui à sua questão. Sim, eu, por exemplo, tenho em casa o Baguá há muitos anos, que até já sei de cor e salteado os locais, com o Baguá relativamente à porta da frente. Ok. Agora, quer dizer, nós temos que escolher, quer dizer, se começarmos, uma pessoa começa a fazer, escolhe se quer de uma forma ou de outra, não? Sim. É assim, escolhe, eu acho que no início é bom escolher e é bom a pessoa focar-se numa determinada abordagem, sendo que para alunos mais avançados é possível fazer aqui um merge das duas, ou seja, ver de acordo com a porta de entrada e depois ver, digamos, quais são as energias que estão a vir do exterior. Agora, também não interessa estar a analisar todos os setores, todas as combinações, está a ver? Ou seja, se calhar essa conjugação dos dois métodos será utilizada para ir mais a fundo numa determinada questão, num determinado tema, numa determinada divisão, num determinado sítio que tenha um bloqueio de tralha, está a ver? Ou seja, tipo, fazer aqui a conjugação, mas não é tudo com tudo. Para complementar. Diga, para complementar, exatamente. Para complementar. Sim, está certo. Okay. Obrigada. Obrigada, Dulce, obrigada por ter estado aí. Muito obrigada. Há aqui mais uma questão. O microfone. Olá. Obrigada pela palestra. Obrigada também. É mais um comentário do que propriamente uma pergunta. A sensação com que eu fiquei no início da sua palestra foi que, no fundo, há em cada um de nós que à partida não conhece os princípios do Feng Shui, uma espécie de conhecimento inato, porque muitas vezes nós não temos possibilidade, por uma série de circunstâncias, de escolher a casa para onde vamos, não é? Temos que nos adaptar àquilo que existe. Exato. Nem temos conhecimento de todas estas abordagens, e o facto de nos sentirmos bem, ou pelo menos aceitarmos ou acharmos que faz sentido arrendar, comprar determinada casa em determinado momento, significa que quando lá estivemos houve uma energia geral com a qual nós nos identificamos, que não nos fez pelo menos fugir, não é? Tal e qual. E que eventualmente até pode mudar ao longo do tempo e da casa, imagino que deixar de ser adequada para nós.
mas que depois, tendo em conta estes conhecimentos, podemos explorar e trabalhar e otimizar. Exatamente, Entendi exatamente. bem. Entendi bem, completamente. Ok. Era só mais um É isso comentário mesmo. propriamente. E aliás, eu acho que, ou seja, também há. Ou seja, o Feng Shui de facto é muito vasto, tem mesmo muitas abordagens, tem muitas possibilidades de utilização e uma delas é, por exemplo, ajudar as pessoas a escolherem uma nova casa, não é? E aquilo que eu sinto é que, na realidade, a pessoa vai sempre escolher por esse lado intuitivo, a pessoa vai sempre dizer é isto, não é? Mesmo que depois, nem sabem porquê, exatamente, mas é isto, olha, é esta casa, pronto. Independentemente de a seguir ser fantástica, durar e a vida progredir e não sei o quê, ou a seguir começarem a acontecer coisas que, epá, nem era bem isto que eu estava a pensar, mas a vida agora está a ir por aqui e por ali, mas é o que nós precisamos, que a nossa alma, digamos assim, ou o nosso espírito, ou o que seja, sente que naquele momento é aquilo. E também, no fundo, esta a ressonância, digamos, energética entre a nossa energia e a energia do espaço, não é? Há esta afinidade e nós sentimos essa afinidade. Então, ok, é aqui que queremos estar. Mas é tal e qual aquilo que resumiu, perfeito. Obrigado também. Mais alguma questão? Aí em casa ou aqui? Não? Então, se calhar, vamos encerrar a palestra. Agradeço a todos os que estiveram presentes o vosso tempo precioso e pronto, e dou um abraço a todos e obrigada por terem estado cá. Obrigada.